Olá, sejam bem-vindos ao Videocast Previ, quem vai cuidar de você quando você envelhecer. Esse evento faz parte da 11ª Semana Nacional de Educação Financeira. É uma iniciativa do Fórum Brasileiro de Educação Financeira que promove ações educativas em todo o país. O objetivo dessas ações é conscientizar sobre a importância do planejamento financeiro para que cada um de nós desenvolva uma relação equilibrada com o dinheiro e tome decisões financeiras e de consumo que promovam o bem-estar e a inclusão social. Eu sou Gabriel Araújo, sou da Gerência de Relacionamento e Atendimento ao Associado da Previ e lembro que esse videocast está sendo transmitido pelo Spotify da Previ e pelo canal da Previ no YouTube, então siga a Previ nas redes sociais, a gente também está no LinkedIn, no Instagram e no Facebook. E eu inicio apresentando aqui os nossos convidados. Aí eu tenho comigo aqui o Dr. Alexandre Kalash, que é médico, um dos maiores especialistas sobre longevidade do mundo. Ele é membro do Conselho Consultivo das Cidades e Comunidades Amigas do Idoso da OMS, Organização Mundial de Saúde, e atualmente é co-presidente da Aliança Global de Centros Internacionais da Longevidade e fundador e presidente da instituição aqui no Brasil. Tudo bem, Kalash? Seja bem-vindo. Ótimo. Muito obrigado, Gabriel. Obrigado a você. E o Kalash é um especialista, né, nesse tema da longevidade. Ele faz apresentações por todo o Brasil, tem entrevistas dele aí internet afora, em que ele fala sobre políticas intersetoriais, direitos humanos. Ele fala do surgimento dos adolescentes da terceira idade, né, que é um dos assuntos que a gente vai conversar aqui hoje, sobre o qual a gente vai conversar aqui hoje. E como é possível envelhecer bem, que acho que é o que todo mundo está querendo descobrir e saber como fazer. E o nosso outro convidado é o Vitor Sodré, gerente executivo e atuário da Previ. Vitor é responsável pela gestão atuarial, cadastros e cálculos judiciais aqui na Previ. É graduado em Ciências Atuariais pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, com especialização em Gestão da Previdência Complementar pela UF, Universidade Federal Fluminense. Vitor também é membro da Comissão Regional Sudeste dos Planos Previdenciários da ABRAP e do Comitê de Entidades Fechadas do IBA, Instituto Brasileiro de Atuários. Tudo bem, Vitor? Seja bem-vindo. Tudo tranquilo, é um prazer estar com vocês aqui hoje. Eu represento uma equipe de atuários que admira muito o trabalho do Dr. Kalash. Então, representar a Previ e ter a oportunidade de trocar ideias com vocês dois hoje é um prazer enorme. Coisa boa ser admirado. Obrigado. Ótimo. Bom, a nossa dinâmica aqui hoje vai ser uma pergunta para cada um, eu vou direcionar para vocês, mas fiquem à vontade também para trazer uma perspectiva, um comentário sobre a resposta que qualquer um de vocês darem aqui. Tudo certo? Vamos começar? Perfeito. Bacana. Bom, a primeira pergunta já vai direto para o Kalash. Kalash, o aumento da longevidade é uma realidade. A expectativa de vida aumenta a cada ano e a nossa sociedade tem cada vez mais pessoas vivendo mais. Mas por que a gente está vivendo mais? O que explica essa longevidade sempre crescendo? Boa pergunta. E eu estou aqui como exemplo. Eu nasci em 1945, portanto pode fazer as contas rapidinho, tenho 78 anos. Mas se eu tivesse nascido em 1945 e vivido apenas os anos prometidos para a minha geração, eu já tinha ido embora. A expectativa de vida era de 46 anos, 47. Quando eu me formei em medicina aqui, no Rio de Janeiro, a expectativa de vida era de 57 anos. Hoje nós estamos com 77, em vários estados, chegando a 80. Maravilha, envelhecer é bom, ninguém quer morrer cedo. Pensa. Porém, essa longevidade traz também desafios importantes. Por que a gente está envelhecendo? Nós estamos envelhecendo fundamentalmente porque essas crianças que nasceram como eu em 1945, elas tinham doenças infecciosas, elas não tinham o benefício das vacinas, elas mal tinham antibiótico. Eu sou da primeira geração, os primeiros bebês que usaram penicilina, mágico. A gente tinha praticamente vacina contra varíola, contra tétano. Eu não fui vacinado contra poliomielite, porque quando eu cheguei lá pelos 14, 15 anos, adolescente, uma doença altamente infecciosa, essa vacina não existia. E por ela ser altamente infecciosa, era roleta russa. Todo mundo se infectava. 2% tinham manifestações clínicas. 1%, ou seja, metade daqueles com manifestações clínicas, iriam acabar com uma terrível paralisia infantil. Muitos morriam. Então, a primeira razão fundamental para
nós termos envelhecido tão rapidamente nessas últimas décadas é o controle das doenças que matam precocemente. Mas aí há outras coisas que contribuem. Acesso ao saneamento. Nós estamos longe de ter um saneamento universal no Brasil. Mas mais água potável, mais saneamento, melhor controle do ambiente. E, de novo, eu alerto, ainda estamos longe do que poderíamos ter. Porém, tudo isso vai contribuindo. Subnutrição. Eu, como estudante de medicina, vi muita criança morrer subnutrida. É um desafio que a gente tenha voltado ao mapa da fome. Isso tudo pode voltar. O que eu quero dizer, Gabriel, é que saúde é uma coisa muito delicada. Você demora para fazer a conquista, mas você pode destruí-la muito rapidamente. Por exemplo, deixando de vacinar as suas crianças. O Brasil foi modelo em termos de vacinação, sentido amplo, global, da população. Nós andamos para trás. Começou a se ter, sobretudo com a Covid, uma desconfiança que vacina faz mal. Nós vamos ter que defender essas grandes conquistas e, entre elas, outra que eu quero ressaltar. Hoje nós temos um sistema universal de saúde e ele está contribuindo para manter a mortalidade da população mais baixa. Nós vimos isso durante a pandemia, porque se não fosse o SUS, nós teríamos tido 2 vezes, 3 vezes mais mortes, mas foi o SUS ali, na frente, na linha de frente, que fez com que a gente pudesse ter uma calamidade. 720 mil mortos não é pouca coisa, mas teríamos ainda aumentado se não fosse o sistema universal de saúde, que está longe de ser o que eu gostaria, mas você hoje tem acesso a um centro de saúde, você tem acesso a uma internação, e isso vale para todas as idades e vai contribuindo para que as pessoas possam sobreviver. Verdade. Eu acho que a gente manter essas conquistas, né, como esse sistema de saúde de vacinação, é super importante. Aí eu vou fazer uma pergunta para o Vitor, nesse mesmo sentido, Vitor. Entre os associados da Previ, essa realidade de alta longevidade é parecida, ou seja, os participantes da Previ estão vivendo mais? Com certeza. A evidência disso é a quantidade de associados com mais de 100 anos. A gente alcançou agora em 2023 a marca de 120 centenários, uma feliz coincidência com 120 anos da Previ, que a gente completou agora no último mês de abril. Para você ter uma ideia, o nosso plano mais maduro tem uma expectativa de vida para o sexo feminino de 91 anos. Os homens vivem em torno de 4 anos a menos no nosso plano. Então, os homens chegam a 87 anos. Se a gente for analisar a expectativa de vida dada pelas nossas tábuas biométricas, as tábuas com as probabilidades de morte, né, que a gente utilizou nos últimos 25 anos, a gente tem um ganho de 10 anos de longevidade. Entre 98 e 2023, a gente atualizou a tábua 6 vezes, né? Não é pouca coisa. A gente tem uma expectativa de atualizá-la novamente daqui a 2 ou 3 anos. A gente passou no período da pandemia por um período de maior atenção, né, para a questão da mortalidade, por conta desses impactos que o Dr. Kalash mencionou. Porém, os estudos não indicaram a necessidade de mudança de tábuas, que a gente colocasse uma tábua com uma mortalidade maior, né? A gente teve na prática uma antecipação de óbitos, mas que não afetaram a nossa curva de longevidade para o longo prazo, né? Para ter uma ideia do custo de uma atualização de tábua, nessa próxima atualização, a gente teria um impacto médio de 2% de aumento no compromisso dos planos, que para a gente significa 4,5 bilhões. É muito dinheiro, né, o custo da longevidade. Agora, um ponto importante da gente considerar nesse contexto de longevidade na Previ é que os nossos associados representam um recorte privilegiado da sociedade. Esse mesmo comportamento não se repete quando a gente analisa a realidade no nível Brasil, né? Muito por conta do acesso à saúde, do acesso a serviços de qualidade, acesso à educação. Existem estudos que evidenciam que quanto maior o grau de instrução, maior a longevidade que as pessoas com
escolaridade mais alta, elas tendem a sopesar mais os riscos nas suas decisões, e isso acaba gerando um ganho de longevidade. Enfim, é uma realidade na Previ que destoa da realidade do Brasil. Para a gente ter uma noção, a gente estava falando aqui algo em torno de 90 anos, né, de expectativa de vida. Nas principais regiões do Brasil, essa probabilidade não chega a 80 anos. Nas regiões sul e sudeste, para o sexo feminino, a gente chega perto dos 80 anos, mas nas demais regiões, porque a gente também tem muita diferença nas expectativas de vida quando a gente compara as regiões, como por exemplo, sul e sudeste, com norte e nordeste. Então a gente está bem à frente do que é a realidade a nível Brasil. Interessante você ter chamado a atenção para esse aspecto do nível socioeconômico. Porque quando você me perguntou por que nós estamos envelhecendo, eu fixei atenção mais no aumento da expectativa de vida. Então você vai, se imaginar uma pirâmide, você vai inchando o topo da pirâmide. Porém, se você olhar para baixo, a base da pirâmide, o que está também havendo é uma redução do número de bebês que deveriam ter nascido há 25 anos atrás, que teriam levado a mais crianças, a mais adolescentes, agora mais jovens, mas não, porque a taxa de fecundidade, o que a gente chama de taxa de fecundidade? É um número médio de filhos que uma mulher espera ter no final da sua vida reprodutiva. E aí entra a questão do nível socioeconômico. Porque se há um indicador potente social, é o número de anos que uma pessoa passa na escola. Se as mulheres tiverem mais de 8 anos de educação formal, portanto, as mais ricas, elas têm 1/3 da taxa de fecundidade que tem aquelas mulheres com menos de 8 anos de educação formal. Então, naturalmente, as mulheres de nível socioeconômico mais alto estão tendo muito poucos filhos, em média de 1,1. Você precisa de 2 filhos por casal para poder repor este casal. Nós somos abaixo, no geral, no Brasil. Porém, se a gente tira essas mulheres com menos de 8 anos de educação formal, despencaria ainda mais, e há 25 anos que nós estamos abaixo da reposição no geral. Essas crianças são preciosas, porque são essas crianças que, voltando ao título aqui do que a gente está debatendo, quem vai cuidar de você? Quem é que vai cuidar dessa sociedade? Quem será o próximo cuidador? Aliás, cuidadora, porque na maioria das vezes é uma mulher. E se a gente não pensar em investir na educação dessas crianças, elas vão terminar como 1/3 dos jovens no Brasil hoje, de 15 a 29 anos, que nem trabalham nem estudam. É um peso morto. Portanto, se a gente quiser realmente garantir o desenvolvimento socioeconômico do país, tem que investir nessas crianças. E aí, coisa que a gente ainda vai debater, aproveitar aquele manancial, capital humano do Brasil, que é gente, e gente velha. É isso. E acho que vocês estão traçando um quadro, né, aí com bastante informações, é muito bacana. E eu acho que esse quadro, esse novo cenário de longevidade, ele tem algumas consequências sociais e econômicas. Eu queria que vocês comentassem um pouco sobre isso, começando com você, Kalash. Que consequências são essas aí para a nossa sociedade em relação ao envelhecimento da população? Nós chamamos, Gabriel, o que está acontecendo em termos de longevidade, a revolução da longevidade. O que é a revolução? Revolução é algo que se dá numa sociedade subitamente, abruptamente, e que a partir daí essa sociedade não vai ser a mesma. Tem um impacto em todos os aspectos da sociedade. É o que está acontecendo em relação à longevidade. Eu vou comparar a França, a país ao qual foram necessários 145 anos para dobrar a proporção de idosos de 10% para 20%. O Brasil vai fazê-lo entre 2011 e 2030, em 19 anos. Comparem, 19 anos comparados com 145. 7, 8 gerações na França e aqui no Brasil, uma. Isso é uma revolução.
Ninguém poderia ter imaginado, eu próprio, como estudante de medicina nos anos 60, eu me formei em 1970, já estávamos falando de boom populacional. Ia dar um boom, explodir. E todo mundo preocupado, não vai ter comida para alimentar esse povo todo, como é que vai ser o impacto na economia, no meio ambiente. E, de repente, nós vamos chegar a um país que em 2038, daqui a pouquinho, gente, vai começar a perder população. O único segmento que hoje continua a crescer proporcionalmente no país é o de sexagenários. Então pare mal de falar de gente velha, porque nós vamos precisar dessa gente velha, porque nós podemos ser recursos continuando a trabalhar, continuando a produzir, continuando, se possível, inspirar os mais jovens para que o país dê certo. Mas não, fica todo mundo reclamando. Gente, envelhecer é bom. O que a gente não deseja é a morte precoce. Então, o impacto é transversal na educação, no meio ambiente, na forma como a gente se diverte, se alimenta, se locomove, como vive. Todos os aspectos da sociedade estão mudando, sofrer o impacto dessa revolução. É isso. Vitor, eu imagino que para a Previ também, que é um fundo de pensão, ou seja, um agente importante na economia, existem consequências também, implicações trazidas pelo envelhecimento da população. Quais são essas consequências? O que você pode dizer? Eu sei que são muitas, mas você pode destacar de consequências para a Previ desse quadro de longevidade cada vez maior. Sem dúvida, é um grande desafio, mas ao mesmo tempo abrem-se muitas oportunidades. É um desafio, porque a Previ vai ter que pagar benefícios por mais tempo, né, do que a gente pensava que fosse pagar, né, inicialmente. Esse benefício que garante tranquilidade e segurança dos associados, afinal, é a subsistência, né, principal da maior parte das famílias dos nossos associados. Então, é um grande desafio de fato. Trazendo um pouquinho para a realidade da gestão atuarial, que é o contexto que eu estou inserido na Previ, a gente faz o monitoramento do risco de sobrevivência, então é um ponto muito positivo. A gente está aqui discutindo sobrevivência. Eu normalmente convido um atuário para falar de morte, né, de quando é que a vida vai terminar, então é uma oportunidade interessante da gente mostrar uma outra perspectiva da nossa profissão, do atuário. E nesse contexto, o grande segredo é o monitoramento permanente, né, da população, buscando as premissas, né, que são os norteadores das nossas projeções, buscando premissas que sejam as mais aderentes possíveis à dinâmica das populações dos planos, né? São as premissas que vão indicar, por exemplo, a nossa necessidade de fluxo de caixa. As premissas que vão direcionar a gestão dos investimentos, né? Traduzindo ali na nossa política de investimentos. Então, é um contexto muito importante e que a gente está atento ali no dia a dia. É um trabalho que é construído diariamente, né? Um exemplo disso, a gente pode citar um trabalho que a nossa equipe de atuários desenvolveu, foi um trabalho pioneiro aqui no Brasil, no ano de 2022, que é a construção do que a gente chama de escala de ganho de longevidade. É uma escala, né, um fator que permite a gente capturar o ganho de longevidade ao longo do tempo, né, ao invés de a gente adotar uma probabilidade estática, né? Então isso de fato traz mais segurança para os nossos cálculos, né, traz mais precisão e de fato a gente garante, né, um resultado, né, aquele número mágico. Hoje a gente, no plano mais maduro, a gente chega na marca de 210 bilhões, né, em valor atual, de todos os compromissos futuros. O nosso último compromisso data lá para 2100, então daqui a bastante tempo. A gente trabalha numa janela de longuíssimo prazo. Então é muito importante esse acompanhamento permanente. Agora, falando um pouquinho de oportunidades, a gente tem o surgimento aí de um novo mercado de consumo, né? Esses sexagenários, pessoas, né, que agora representam uma fatia maior da população, elas abrem, né, oportunidades de novos negócios no que a gente vem chamando de economia prateada, né? Não por coincidência, do inglês vem do Silver Economy,
que são oportunidades de negócios, né, serviços especializados. As pessoas hoje elas demandam, né, por assistência, querem viver uma vida de forma ativa e para isso elas precisam de ter suporte, ter estrutura, ter acessibilidade, ter uma sociedade preparada. Então, nesse contexto todo, a gente tem oportunidades da Previ também explorar negócios para diversificar o portfólio e potencializar a nossa rentabilidade, a tão desejada rentabilidade dos nossos recursos garantidores. É interessante falar de economia prateada, porque a gente fica imaginando, né? Que eles que compram um iate para o neto, compram um último modelo para a filha. Mas não é bem assim, um país ainda muito pobre. O que a gente está falando de economia prateada é o que acontece para movimentar os recursos financeiros que o país tem. Um marco civilizatório, primeiro eu já falei que foi o SUS. O segundo é que nós temos uma pensão praticamente universal. Então, todas as pessoas sexagenárias, elas têm direito, de uma forma ou de outra, elas têm uma renda, e que para muitas famílias é a única renda da família. Voltemos à pandemia. Quem é que garantiu comida na mesa para o neto? Quem é que pagou a conta de eletricidade para que os filhos pudessem sair à busca pela internet de um bico que pudesse sustentar? É a economia prateada. São essas pessoas idosas que estavam trazendo a comida para a mesa. E cada vez que um morria, aquela família pobre entrava na miséria. Então, não é só pensar na economia prateada com glamour, é na subsistência, no dia a dia. Essas pessoas e muitos municípios do Brasil, os mais pobres, eles sobrevivem através da entrada do dinheiro para essas pessoas mais velhas. E do nosso sistema de pensão. Muito legal, o papo tá ótimo. A gente está chegando ao final do primeiro bloco desse programa, Quem vai cuidar de você quando você envelhecer, né? Que é essa discussão que a gente está tendo aqui, muito rica. A gente tem mais conversa pela frente. Eu reforço só que esse bate-papo está no YouTube e no Spotify da Previ, então não deixa de seguir a gente nas redes sociais e daqui a pouco a gente volta.